tudo bom? E no vídeo de hoje vamos falar aí um pouco sobre a crise de 29. Você não pode perder esse vídeo aí até o final, tá bom? Grande beijo! Olá, galerinha, tudo bom? Estamos aqui presentes em mais uma aula, né? E hoje nós vamos falar aí um pouco sobre a República Oligárquica, né? Claro que voltada aí para a política, para a economia, né? Que a gente já falou um pouco dos processos. Nós vamos rever um pouco hoje, só para dar uma revisada. E a crise aí de 29. Essa crise, né, que causou aí uma grande depressão aí no final da década de 20, né, que inclusive desencadeou em vários processos, tanto de revolução, aqui da Revolução de 30, né, que trouxe aí a Era Vargas, o Getúlio Vargas ao poder, como também vários regimes totalitários aí na Europa, né, entre eles aí o nazismo e o fascismo também acabaram desencadeando aí também, foram consequências aí dessa grande crise, né, que aconteceu aí na Bolsa de Nova York, que se expandiu aí pelo mundo inteiro, tá bom? Então, anteriores, né, falei um pouco até da estrutura, um pouco aí do Brasil, né, durante o Brasil Império, que foi marcada principalmente pela construção aí do Estado brasileiro, né, a Constituição aí de 1824, que houveram aí várias mudanças, né, inclusive a estrutura de poder, que vai desencadear muito na estrutura da República também, que é a divisão, naquela época, em 4 poderes, né, que a gente vai ter o poder legislativo, executivo, judiciário, mas aí também o moderador, que era do imperador, né. A gente vai ter também projetos nacionais, que vai ser principalmente criar identidade, uma memória, um sentimento nacional, tá? Que na República, isso ainda vai ser intensificado com a Semana da Arte Moderna. Nós vamos falar um pouco aí, né, também nessa aula de hoje. Uma organização política, né, elitista, né, voltando, assim, que se a gente for ver, inclusive, aí pela história do Brasil, desde a chegada, né, aí dos portugueses, a gente vai ver que toda organização política, ela sempre vai ter esse viés um pouco mais de prevalecer mais um poder, mais uma classe social em detrimento de outra, né? Isso vai ser perpetuar também no Brasil Império e também na República, tá? A gente vai ver toda uma estrutura política também que vai se desenhar aí durante a República. Nós vimos aí várias rebeliões, tá? Que aconteceram aí no Brasil, algumas de cunho mais republicano, outras nem tanto republicano, mas separatistas, e outras muito mais populares, né, que a gente tem aí Revolta do Pará, Confederação do Equador, a Cabanagem, Balaiada, Revolta Farroupilha, né, que muitas delas aí caíram, inclusive, no País 2, né, então é uma grande tendência, né, das provas de abordarem principalmente aí essas resistências, para vocês entenderem um pouco aí tanto os movimentos populares como os não populares, né. A gente também vai ter a ascensão da cafeicultura, que vai ser muito importante aí também nesses processos que a gente viu da independência, da proclamação da República, né, no Brasil, e também aí vai ser extremamente importante para a economia brasileira, tá, até mais ou menos a década de 30, né, que a gente vai ter a Revolução de 30, e vamos ter outras mudanças também na parte econômica, que vai acontecer principalmente aí com o poder nas mãos aí de São Paulo, né, do Rio de Janeiro, aí de Minas Gerais também. E nós vamos ter aí também o início do processo de industrialização no Brasil, né, que vai ver muito em cima dos investimentos aí das ferrovias, principalmente aí no estado do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de São Paulo, que nesse momento, gente, é o centro, tá? Centro da economia do Brasil e é o centro também político. E a modernização, muito voltada também, esse processo de modernização que nós vamos ver, até mais hoje, né, esse desenho de sermos um país aí muito mais próximo ainda, né, dos moldes europeus, do que propriamente cultural brasileiro, né, mas ainda muito voltado aí, principalmente para uma exclusão. Então, ela é uma modernização para algumas pessoas, né? Porque para outras, aquele sistema, aquela estrutura que nós estamos acostumados, né? No Brasil, aí desde o Brasil colonial, ela vai continuar existindo,
apenas vai ser migrado aí para as cidades aos poucos, né? Embora essa população ainda seja uma população majoritariamente aí rural. Nós vimos, inclusive, né, dentro dessa modernização e dessa exclusão social, essa influência, né, estrangeira, que nós vimos no Império. A gente vai ter aí principalmente a influência britânica, mas na República nós vamos ter a grande influência dos Estados Unidos, nós vamos ter aí a grande influência também da França, dos belgas, dos alemães também, aqui no nosso país, muito desencadeando, assim, claro, grandes consequências das revoluções industriais, né, desses processos de modificação, de transformação tecnológica, essa busca aí por novos mercados consumidores, e que, inclusive, depois da crise de 29, vai ter um grande impacto no Brasil também. A gente viu a disseminação de ideias iluministas, as tendências que foram republicanas, né, porque muito daquele processo de proclamação da República, ele tem as questões aí militares, tem as questões republicanas, que são essas ideias iluministas que vão ser propagadas ainda mais no Brasil aí durante o século XIX, né? E juntando o conflito entre a Igreja Católica, essa elite imperial, a Guerra do Paraguai, né? Que vai fazer com que a disseminação do republicanismo ainda seja maior, a insatisfação aí dos militares, principalmente do exército, né, frente a essa Guerra do Paraguai, também intensificando aí ainda mais esses conflitos, fazendo com que exista um grande manifesto em 1870, né, e essa grande pressão também abolicionista, que vai existir principalmente entre uma corrente aí liberal no Brasil e principalmente também por essas modificações e esses conflitos que o Brasil vai ter aí no final do segundo reinado de Dom Pedro II, né? Que vai ser muito marcada aí pela ascensão, pela industrialização, pela modernização, mas também de eternos conflitos, né? Que vai ser gerados principalmente pela Guerra do Paraguai. Então a gente vai ter pressão absolutista, a gente vai ter conflitos entre o Estado e a Igreja, a gente vai ter o positivismo de Comte, essa bandeira que a gente tem do Brasil, ordem e progresso, não é à toa, né? Isso é muito aí desses ideais de Comte, principalmente essa lógica que ele tem, né, de desenvolvimento de um país, de um Estado, através de 3 estados, na verdade, 3 estágios, né, fundamentais, o estado teológico, metafísico, evolutivo, que vai marcar aquele processo de que eu vou passar a não ter um país em que eu vou privilegiar esses conceitos mais religiosos e um país em que vai, no caso, vai conseguir compreender, né, que existe um relativismo, né, tudo é relativo, a verdade ela é relativa, e isso vai ser muito importante aí, inclusive para a construção da sociologia, né, construção de várias ciências humanas também. Então, é aquele conceito de amor como princípio, ordem como base, progresso aí como objetivo, aí grande aí, influenciador da nossa bandeira, influenciador do nosso hino, então isso vai ser muito importante, esse positivismo de Comte, né? E justamente essa pressão da elite cafeeira, né, que é essa elite que se acendeu no século XVIII, né, que vai se tornar aí grande centro e a grande poder aí dentro desse Brasil, principalmente aí depois da segunda metade aí do século XIX, a partir de 1870, que vai marcar esse fim aí do Império, né? Então, esses processos todos de independência têm essas questões tanto abolicionistas, religiosas, republicanas, né, que vão surgir muito em cima dessa construção desse país, desse sentimento liberal, né, desse conceito aí de abolicionismo, o conflito entre a igreja, a questão republicana, que é o surgimento aí principalmente desse manifesto republicano, o surgimento de movimento e do partido político, né, republicano aí, principalmente paulista, né, que vai ter como grandes idealistas aí, esses grandes cafeicultores, vai fazer com que, juntando, né, claro, com o poder militar, né, gente, porque sem os militares também não era possível ter a proclamação da República, naquele momento, aí vai surgir essa república, né? Lembrando que essa proclamação da república, né, ela não vai ser considerada em um movimento popular, embora a gente tenha até umas imagens foram construídas no início do século XX, vocês vão ver, em que eu tenho as pessoas olhando, né, como se elas estivessem participando, as pessoas não tinham nem noção do que estava acontecendo. O conflito era muito mais interno,
entre a elite. E muito desse Estado imperial, ele era sustentado pelo Estado, ou pela igreja, né, e também pelos esses grandes cafeicultores. Então, quando eles pararam de apoiar ele, o império, né, acabou se destruindo e se quebrando, fazendo com que realmente se acendesse esse conceito de que eu precisaria ter uma autonomia, eu precisaria ter uma descentralização política, não poderia ter tanto poder em cima de um imperador, e também em cima desse movido aí pela insatisfação do exército, vai fazer com que esses processos aí de república, né, essa mudança desse regime político possa acontecer. Mas lembrando que essa mudança, gente, ela não vai acontecer tanto na estrutura social, mas mais política mesmo, né, e muito mais na economia, que a gente vai perceber na aula de hoje. Então, só para a gente entender, aqui tem as fotos, né, deixei, esse aqui é bem a foto que eu estava falando, né, foi pintada posteriormente para tentar fazer com que a propaganda republicana ficasse ainda maior, como se a população aqui estivesse apoiando, mas na verdade ela observava de uma forma sem entender o que estava acontecendo, né? E acredita-se que eram poucas pessoas que estavam participando, mas pelo fato do exército ter armas, né? E eles realmente estarem ali invadindo, né? O órgão de grande representação política, né? Durante o Brasil Império, fez com que realmente a gente tivesse essa mudança política. Então, vimos aí na aula anterior, né, que essa república, né, oligarca, vai vir com essa proclamação da república, ela vai ser um regime político, né, mas exercido principalmente por um pequeno grupo de pessoas. Então, isso que a gente chama de uma oligarquia, é um regime que eu tenho poucas pessoas ali no poder, então, geralmente esse poder, esse controle político, né, que antes era do imperador, não mudou tanto na realidade, né, ele foi para as mãos aí desses grupos de pessoas, dessa elite, que a gente vai ver hoje, que tem muito a ver com essa elite cafeeira, tem muito a ver com os coronéis aí, que surgiram aí, principalmente aí no período colonial, e tem muito a ver aí também com essa elite intelectual, no sentido de que eram médicos e também pessoas que tinham mais dinheiro. Então, a grande maioria da população ainda ela não tinha esse conhecimento, ela não tinha nenhuma representatividade. Então, quando a gente chama de oligarquia, a gente tem esse grupo de pessoas. E essa república oligarca, ela foi, assim, esse regime político que foi considerado meio instável, né, mas caracterizado por uma descentralização política, ou seja, a divisão de poderes, né, eu não vou ter mais esse poder moderador, mas eu vou ter o poder legislativo, executivo e o judiciário. E esse executivo, ele vai ter aí a representação do presidente, né, mas esse presidente, ele vai ter um poder federal e, posteriormente, eu também vou ter um presidente, né, uma espécie de presidente, que a gente chama hoje de governador, nos estados. Esses estados, eles vão ter aí uma certa autonomia, principalmente muito mais autonomia nessa primeira república. Que a gente vai ver até um porquê que tem muito a ver com essa política dos governadores, com o voto de cabresto, que a gente vai ver hoje, e muito com a economia, né, e com toda a estrutura aí política aí durante esse início da República Brasileira. Então, basicamente, o controle, né, político, ele vai ser dividido entre executivo, vai ficar com a parte de executar mesmo, né, essas leis que vão ser, no caso, criadas aí no Senado e na Câmara dos Deputados, bem parecido, assim, com a estrutura que nós temos hoje, né, juntamente aí com o Poder Judiciário, né, que vai ser caracterizado aí pelo Supremo Tribunal de julgar as leis. Então, mas basicamente vai ser isso, né? Mas para a gente entender como vai ser na prática, né? A gente tem que entender um pouco o voto de cabresto, a gente tem que entender um pouco a política que foi construída em cima de toda essa estrutura de poder. Até a gente pode estar relacionando aí um pouco com a nossa política hoje. Além disso, né? Essa grande república oligarca, ela foi muito aí caracterizada também pela grande importância dos coronéis, nós vamos entender na aula de hoje, troca de favores, fraudes eleitorais e também desrespeitos aí aos direitos sociais, que vai acabar fazendo com que, nesse início da Primeira República, a gente tenha várias revoltas, várias guerras e vários conflitos aqui no Brasil.
Então, para a gente entender um pouco, né, gente, um pouco essa estrutura, nós vimos aí nas aulas anteriores, né, que essa república oligárquica, depois dessa proclamação da república, desses conflitos todos, né, que aconteceram no fim aí do império, que tem a ver com a questão militar, republicana, né, que eu citei antes, ela iniciou com um militar, né, chamado Teodoro da Fonseca, e ele vai instaurar, principalmente, né, no Brasil, algumas medidas, tá? Mas essas medidas, gente, elas não vão buscar um governo democrático, um governo popular, tá? Mas, e nem voltado para o desenvolvimento de uma sociedade mais igualitária. Mas simplesmente de perpetuar, né, esse poder da elite cafeeira, que vai estar em grande poder, principalmente no final do século XIX, início do século XX, até a queda mais ou menos da Bolsa de Valores de Nova York, ainda a elite cafeeira ainda vai ter uma grande representatividade. Então, ele vai tomar medidas para o quê? Para que esse poder, né, que essa elite, ela possa o quê? Construir, ter mais autonomia. Então, ele vai expulsar a família real, vai proclamar realmente a República Federativa como uma forma de governo, vai transformar cada província, né, que antes nós tínhamos as províncias, elas tinham que reportar ao imperador, cada província em um estado, tá? E esse estado, ele vai ser aí, ter um presidente eleito, né? E também né, deputados e senadores, como a gente tem um pouco hoje, né? Bem parecido com a estrutura que nós temos hoje, vai condenar qualquer outro regime político, tá, que esteja vigente dentro da República. Nós vamos ver que algumas guerras, né, alguns conflitos dentro da República, era muito também pela disseminação de uma nova forma política que poderia acontecer, muito por conta da desigualdade que vai acontecer, que vai permanecer, na verdade, no Brasil, né, então isso vai fazer com que outros pensamentos, até retorno de uma monarquia, um pouco diferente da que a gente estava acostumado também, já foi idealizada dentro desse início da República por algumas comunidades. Então, ele vai condenar qualquer outro regime que não seja a República, né? E com isso, seus opositores, né? Não podendo realmente ter pessoas que pudessem aí pensar numa monarquia, que pudessem pensar no retorno de um império. Então, a gente está iniciando, gente, principalmente uma estrutura nova. Então, na cabeça deles, eles precisavam realmente mudar radicalmente e não deixar que a oposição ali tome alguma força para que não retorne ao que era antes, né, politicamente. Vai convocar uma Assembleia Constituinte e vai criar uma Constituição de 1891, né, que foi a primeira Constituição republicana. Eu acho que ela tem grandes tendências aí de cair também na prova, porque nós estamos em 2021, né? Eu acho, se eu não me engano, então, acho que são 200 anos, sou péssima com contas, mas, assim, é um número que pode ser que caia, né, dentro da prova do Enem, pode ser que caia, né, nessas provas de vestibular, justamente por estar fazendo um número gordinho, assim, né? Então, pode ser que caia. Então, ele convocou... Gordinho. Gordinho. Redondo. Cheio, né? A Constituição de 1891, tá? Que vai mudar algumas coisas, assim, principalmente em relação às eleições. Então, assim, antigamente, né, na época do Império, nós tínhamos um voto censitário, ele vai permanecer aqui, então é de acordo com a sua renda, não é qualquer pessoa que pode estar votando, né, para deputado, para senador, principalmente, mas aqui eu já vou ter uma mudança. Então, todos os homens, né, eu digo homens porque são homens, mulheres não tinham direito ao voto, tá bom? Nessa Constituição, nesse início da República. Então, todos os homens aí, acima aí, a partir dos 21 anos de idade, que tinham uma certa renda, né, e assim, a gente pode dizer que essa renda, né, não eram todos os homens de 21 anos que tinham, então, boa parte principalmente dos homens negros, né, indígenas, não tinham essa possibilidade de ter poder do voto, mas alguns sim, todos os homens aí que fossem aí, tivessem 21 anos de idade, poderiam votar, tá? Então, isso foi uma grande mudança dentro da eleição. Então, justamente com esse pensamento liberal e também pensando, né, nessa política que vai ser construída também dentro da República,
é que se construiu, que na verdade, tentou universalizar um pouco mais esse direito às eleições, tá? Separou o Estado da Igreja, pelo menos no papel, né? Então, criando essa liberdade do culto, que isso vai fazer com que a gente seja um Estado agora laico, a gente não tem mais uma religião oficial, lembra que na Constituição anterior, né, de 1824, aí de Dom Pedro I, ainda, né, a gente tinha a Igreja Católica como uma religião oficial. Vai regularizar, claro, o registro civil de nascimento, casamento, óbito, né? Casamento no cartório vai ser possível. Vai fazer uma série de medidas econômicas, né, para tentar garantir aí esse desenvolvimento industrial, lembrando que desde o segundo reinado, desde o segundo, né, nós vamos ter ainda mais esse desenvolvimento da industrialização, embora, né, nós vimos aí nas aulas anteriores, dá uma corrida lá, se vocês não viram, né, tem no Drive, mas eu vou deixar disponível também na plataforma e no canal YouTube. No governo de Dom Pedro II, né, do segundo reinado, a gente já vai ter essa instituição mesmo dessas sociedades assim, mais industrializadas, mas eu ainda não vou ter uma super industrialização, né? Justamente porque quando aí Dom Pedro II ele tentou quebrar aí com a lei o acordo, né, entre a Inglaterra e aumentou os impostos aí dos produtos importados da Inglaterra, ele vai gerar uma grande satisfação justamente dessa elite cafeira. Mas isso é aí que vai acontecer na República, né? O Rui Barbosa, que vai ser aí um grande econômico aí dentro dessa meio da República, ele vai começar a facilitar aí a criação de sociedades anônimas, né? Principalmente ações em Bolsa de Valores. A gente vai falar muito da Bolsa de Valores, mas assim, só para vocês introduzirem um pouco, né? Essa Bolsa de Valores, ela vai ser muito aquele desenvolvimento justamente comercial, né? Que a gente vai ter na Baixa Idade Média, então ela vai acabar desenvolvendo aí na sociedade, e no século XX ela vai ser muito mais intensificada, né, que vai ser basicamente essa corrida em ações, né, de compra e venda dentro do mercado. Então ela é muito mais rápida, muito mais prática. Você vai, investe, né, numa empresa, investe em algum produto, e você tem um retorno muito mais rápido, mas também tem a chance também, né, de acabar perdendo o seu dinheiro muito mais rápido também. Então, essas duas opções, né? Então, ele vai reduzir impostos, enfim, vai fazer várias medidas que vai iniciar esse início da República, né? E essa Constituição de 1891, gente, ela é muito importante porque ela vai mudar completamente o cenário, a gente vai ver a garantia, né, de homens, mas apenas homens acima de 21 anos, né, com essa renda considerável, né? Mulheres analfabetas não vão poder votar, mas ela vai garantir esse ensino laico nas escolas públicas, a liberdade de culto, reconhecimento do casamento civil, mas uma coisa que é muito importante quando a gente vai tratar hoje da política, né, para vocês entenderem, ela vai instituir o voto direto, tá? Então, o que é esse voto direto? Eu voto, né, diretamente nesse meu representante, tanto o deputado, como o senador, né, como o presidente. Antigamente não era bem isso, ele acontecia meio que como um parlamento, né, você tinha os deputados, você tinha aí os senadores que eram votados, mas o imperador não, o imperador ele era garantido hereditariamente, né, e esses responsáveis aí pelas províncias, né, também, né, bem como os ministros, até hoje é também um pouco isso, a gente vai ver nesse final da aula como é que é a estrutura hoje política do Brasil, mas que é muito desse joguinho aí de poder, né? Mas muito esse voto direto, ele garante, né, que a pessoa, né, que está votando, ela vai literalmente escolher, né, que vai ali ser aquele representante dela, né? Tanto nesse poder executivo, pelo presidente, pelo governador, como também no legislativo, né, que vai ser o deputado e o senador.
Formação principalmente aí da autonomia política administrativa dos estados, tá? Lembrando que essa era a grande pauta dessa elite cafeeira no final aí do Império, eles queriam mais autonomia, mais direito de poder decidir nos seus estados, por terem din-din, né, dinheirinho aí, então eles queriam mais poder. Então, essa Constituição, ela vai ter esse caráter liberal nesse sentido, ela vai trazer essa possibilidade dessa autonomia e construir, né, poderes que vão ser aí independentes entre si, tá? Nesse início da República, quando a gente for falar da política, nós vamos entender que ela tem muito mais a ver com jogo de poder e troca de favores do que propriamente uma independência, uma autonomia livre de influência, né? Então, mas no papel, na Constituição, isso vai garantir a eles essa prerrogativa, né? Então, eu vou conseguir realmente tomar decisões dentro do meu Estado que não necessariamente vai estar aí conivente aí com o governo federal. Ok? E principalmente, né, a instituição de regime presidencialista, com mandato aí de 4 anos, né, e divididos aí entre poderes executivos, legislativos e judiciários, tá? E é importante dizer, gente, que dentro dessa política, quando a gente fala de política, a gente fala de organização, a gente fala de como essa sociedade vai se organizar, tá? Dentro dessa primeira república, ela vai ser muito pautada nessa Constituição, mas também muito pautadas em 3 conceitos que vocês precisam gravar bastante, tá? Porque cai muito em prova quando cai sobre a Primeira República, que é a Primeira República, a República Velha, República Oligarca, tudo isso é o mesmo período, né? Então, vocês podem ter estudado aí no ensino fundamental como República Velha, na minha época era República Velha. Mas essa república, né, essa política que vai ser organizada nos primeiros anos, né, em que eu vou ter né, um presidente, vai ser a política que a gente chama política dos governadores, do coronelismo e do voto de cabresto. É aquela imagenzinha mesmo que eu coloquei no início aqui, que fala bastante sobre isso, né? O cabresto aqui, né? E aqui, essa política que a gente chama política dos governadores, que vai fazer com que eu tenha essa política café com leite, né? Esse jogo de poder em que vai oscilar entre a República Oligarca, que vai garantir com que eu tenha aí pequenos grupos que vão ficar, o quê? Revezando no poder, tá? Principalmente essa elite aí de Minas Gerais e de São Paulo. Então, isso vai ser muito comum aí, pelo menos até a Revolução de 1930, que a gente vai ter Getúlio Vargas. Então, só para vocês entenderem, né, a política brasileira aí, dentro da Constituição, ela vai pegar aquela construção daquele Estado brasileiro, daquela política brasileira do Império, vai tirar esse poder moderador que não tem mais Império, e vai, o quê? Modificar um pouco todos esses poderes políticos. Então, eu vou ter aí a figura do presidente como representante aí do governo federal, eu vou ter a figura de um presidente de Estado, tá? Que é considerado hoje como um governador, responsável aí pelo gerenciamento dos estados, e eu vou ter os senadores, eu vou ter os deputados, né, que vão, o quê? Estar dentro de um outro poder, né, chamado poder legislativo, responsáveis pela legislação, responsáveis aí por votar projetos, né, como a gente tem hoje. E a gente vai ter o poder judiciário, que vai ser o de julgar os crimes, né, que vai ter muita representação ainda do Supremo Tribunal, ok? Então, dentro do Poder Executivo, eu tenho o presidente de Estado, né, que vai ser o governador, e também o prefeito. Dentro do Legislativo, eu tenho o deputado e o senador, e o Judiciário, o Supremo, né, os tribunais, juízes, né, dentro desse governo. E como que essa estrutura desses 3 poderes, ela vai ser, o quê? Gerenciada, né? Como é que vai funcionar toda essa estrutura? Essa estrutura, gente, vai ser formada muito através da política dos governadores. O que é essa política dos governadores? Gente, é a política, de troca de favor, tá? Que, claro, nós vamos falar vulgarmente, né, que vocês podem ver em provas, podem ver em alguns lugares, né, também chamados de clientelismo, tá? Então, eu, né, como governadora, eu vou chegar aqui no Kevin e vou falar assim, Kevin, tu quer ser presidente, não quer? Então, o que você vai fazer? Eu vou me comprometer com você,
o quê? Que dentro do meu estado, o prefeito que foi eleito, o quê? Vai estar de acordo com o quê? Com o que a gente quer, né? Com as nossas ideias, tá bom? Os deputados também, que vão ser eleitos, o quê? Vai estar o quê? Junto conosco, tá? Mas em compensação, tu não vai botar pitaco nenhum aqui dentro do meu estado, tá? Você vai trazer recurso ali, né? Recurso público, mas se eu quiser fazer aqui uma jogatina ou alguma coisa aqui, ó, eu posso fazer, tá? Então, essa política vai ser legalizada, tá? Então, vai ser normatizada. Pouquinho não, professora. Então, eu te dou aqui, né, um jogo aqui, né, o que me ajuda ali, né? E o que o presidente, então, vai fazer, né, em troca? Além de não, né? Aí o Kevin que vai falar, o que ele vai fazer? Não vai influenciar nas minhas decisões dentro do meu estado, eu vou ter uma autonomia, né? Ele vai apoiar a elite que está aqui, porque lembrando que, gente, o país, aí ele é um país rural, tá? Então, mais 70% aí da população brasileira, ela vive ainda, o quê? No meio rural. Então, eu vou ter as cidades, vou ter a cidade do Rio de Janeiro, vou ter a cidade de São Paulo, Minas Gerais, mas a grande maioria vai ser rural, beleza? Então, dentro do meio rural, dentro ali, se a gente for resgatar um pouco a memória aí do Brasil colonial, né? Quando a gente tinha as capitanias hereditárias, que a gente tinha aqueles capitães donatários, né? Eles o quê? Eles, dentro dessa política, né? Das capitanias hereditárias de governo geral, né? Quando a gente tinha lá no início lá do Brasil, quando os portugueses vieram e começaram aquele projeto colonizador, a gente tinha uma figura que ali era bem importante, mas assim, não era a mais importante, né? Mas ela vai o quê? Continuar, né, se desenvolvendo dentro da sociedade, e no meio rural ele vai ter uma importância ainda maior, que é o coronel, tá? Então, dentro dessa estrutura do meio rural, eu vou ter esse coronel, tá? Que vai fazer com que seja garantida, né, esse apoio a esse prefeito, esse apoio a esse presidente do estado, que é o governador, tá? E o governador vai fazer esse acordo aí com esse presidente. Então, vai ser tipo uma rodinha, né? Eu coloquei até aqui, ó, para vocês olharem direitinho. Então, aqui o presidente, ele apoia as oligarquias, né? As oligarquias, elas são, nós vamos ver que vai ser controlados principalmente por coronéis, a elite cafeeira e proprietários de terras, tá? No Brasil. Então, que vão estar nesses cargos políticos, né? Principalmente em cargos como prefeito, governador, e o coronel também vai ser uma figura muito importante, porque nesse meio rural, gente, nesse meio rural, 70% da população, quem manda mais é o coronel. Então, ele vai direcionar toda a jurisdição, todas as leis, basicamente, ele vai decidir. Então, ele basicamente decide quem vive e quem morre dentro daquela região, porque ele que manda. Então, no meio rural, completamente, a gente já tem um outro poder, tá? Lembra que o Brasil ali, ele está surgindo ainda como uma federação, né? Então, está bem no início. Então, eu tenho vários poderes ali que estão o tempo todo disputando entre si. Então, o coronel vai ser a figura mais importante aí dentro dessa república, porque ela vai fazer com que essa política dos governadores, né? Essa jeitinho aí do governador e o presidente aí, né, ela possa ser ainda mais validada. Então, ele controla esse que a gente chama de o curral eleitoral, tá? Que, literalmente, gente, esse termo, ele coloca bem a população rural, assim, como se ela fosse realmente um cabresto mesmo, né? Como se ela tivesse, assim, o tempo todo tendo que ir de acordo com os interesses do coronel. E esse coronel faz o acordo aí justamente com o governador, com o prefeito, né? E esse prefeito faz aí com o presidente. Então, é uma escala, né? Então, essa política do governador, ela vai ser esse acordo entre o governador e o presidente, certo? Então, o presidente, ele apoia as oligarquias, né, que são aí constituídas aí pelos coronéis, pela elite cafeeira, né, pelos proprietários de terras, justamente o prefeito, o governador, né? Toda essa elite, né, da República, na condução principalmente dos assuntos, né, então, determinado crime, determinada situação econômica, né, quanto que eu vou exportar tanto, e tudo mais, tudo que tem direcionado ao estadual, as competências estaduais, ele vai apoiar esse governador.
tá? Assim como ele vai apoiar justamente as cadeiras políticas do Legislativo. Como assim, gente? Antigamente, nós não tínhamos o voto eletrônico, né? Hoje a gente tem um voto eletrônico, em que a gente vota o mesário, que é as pessoas que ficam, assim, na mesa para registrar o seu voto, que ela recolhe a assinatura. Não sei se já votaram. Já votaram? Não, né? Não, Não. só ano que vem. Só ano que vem. Então, ano que vem vocês vão ver isso, né? Vai ter os mesários, que são aquelas pessoas, né, que vão estar aí dentro da, né, ali nem vão ver sua cara direito, só os seus documentos, né, e vai ter a urna eletrônica, que ali é só você mesmo, né, fechado, ninguém sabe quem você votou. E ali não, ali, dentro desse início, né, da República, o voto era aberto. Então, assim, eu falava abertamente, eu vou votar no Elias. Entendeu? E aí, o quê? O mesário ia lá e escrevia na ata. Só que esse mesário, gente, ele era escolhido pela Câmara dos Vereadores, tá? Que era também dentro desse estado, era um poder político que tinha dentro desse estado que é muito, né, escolhido, principalmente aí pela elite local. Então, assim, gente, eu falo abertamente em quem eu vou votar. Os mesários, eles são os que escrevem, né, dentro da ata, quem você votou, o nome de quem você votou, então, assim, era abertamente mesmo, né, e depois que você votava, que escrevia assim na ata, porque a gente não tinha uma urna, era no papel, né? Ela era o quê? Era direcionada por uma comissão, tá? Essa comissão, ela poderia validar ou não os votos, ok? Possibilitando, né, essa comissão de verificação, também formada aí pelos deputados, né? Ela poderia, né, fazer com que um presidente, um governador, ele fosse eleito ou não, tá? Possibilitando, que a gente chama, quando eu tenho a possibilidade, assim, de direcionar, validar ou não um voto, né, através dessa ata, enfim, tudo isso a gente chama que eu tenho a possibilidade, o quê? De não reconhecer esses adversários eleitos, tá? Então, assim, eu tô lá, voto no Elias, só que o interesse de São Paulo, né, interesse aí do município, deixa eu ver, Santo André, sei lá, é o único lugar que eu conheço São Paulo. Ele o quê? Ele tem interesse aí de eleger o Kevin, certo? Só que aí eu votei no Elias. Aí o mesário fala assim, ó, ele votou no Elias. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma apagada aqui, ó, nela, que... Nela não, eu sou um ele, né? Porque mulher não pode votar. Aí eu vou dar o quê? Eu vou apagar aqui o nome dela, vou apagar aqui esse voto, para ele não ser validado. Ou eu vou levar aí para a comissão, mas aí a comissão vai falar assim, não, esse voto aqui não está valendo, não. Está valendo, não. Com isso, gente, eu vou fazer com que o quê? Eu tenha uma eliminação da oposição. Tá? E por que eu tô falando assim, gente, dessa política, né, dos governadores e desse coronelismo? Porque as eleições, gente, elas eram realizadas assim de forma direta, aberta, né? Mas elas eram controladas, né? Então elas eram controladas principalmente aí pela elite, né, política, que eram os coronéis, elite cafeeiros, proprietários de terras, que vão ser comerciantes e médicos. Então esses mesários, né, que são também escolhidos, né, dentro dessas classes sociais, eles vão ter total controle sobre os resultados das eleições. Não só o controle, como também a possibilidade, né, de eu não eleger pessoas que eu não gostaria que estivessem ali, né. E fora isso, gente, fora toda essa política de como vai ser construída nessa Primeira República, eu ainda tinha uma outra que a gente chama de coronelismo, tá? Lembra que os coronéis, né, eles vão ser esses homens brancos, detentores aí do título realmente de coronel, né, herdados aí muito do Brasil colonial, né, os capitães donatários, eles elegiam esses coronéis para controlar as regiões rurais, principalmente, né? Então, vão ser proprietários rurais com poderes absolutos. O que são poderes absolutos? Poderes sociais, políticos, né?
dentro de uma região que possa o quê? Exercer o que eles quiserem, tá? Então, através desse poder de controle da população, e você tem o poder de me dar o dinheiro, é que vai estabelecer essa política do coronelismo. Então, ela vai ser uma prática, tá, colonial, que vai ser uma prática que vai desde aí o período colonial de troca de favores, clientelismo, né, mas que vai se caracterizar justamente o quê? Pelo controle político, né, de um pequeno grupo, que vai ser o grupo privilegiado mesmo, que vai definir realmente esses rumos políticos de uma cidade, uma região, de um vilarejo, né. Então, os coronéis, eles eram proprietários rurais que podiam muito bem, né, dominar um vilarejo como uma cidade inteira. Vai depender do poder que ele vai ter, né? Inclusive, eles vão disputar o tempo todo entre si, né? Mas eles, o quê? Eles faziam essa jogada aí, o quê? De favor, nessa troca aí, né, para o presidente do estado e prefeito. Então, ele fazia essa... Então, assim, a política dos governadores era entre o governador e o presidente, assim, né? Ó, sou brother aqui, seu, e os coronéis vai ser justamente essa troca de favor entre os coronéis, o prefeito e o governador, tá? Então, vai garantir que o governador esteja ali. O governador foi eleito, ele vai garantir o quê? Que o presidente seja eleito, né? De acordo com todo aquele processo de eleição, né? Que a gente viu, direta, aberta, né? Podendo tirar voto, podendo colocar voto, podendo escrever em alto. Gente, vai ser umas fraudes eleitorais, assim, pessoas que morreram vão votar, pessoas que votaram não vão aparecer o voto na ata, entendeu? Então vai ser desse jeito, assim, esse voto, né, na ata, esse voto no papel. E, justamente, né, vai ser muito importante porque a gente vai ter no Brasil a urna eletrônica, né, e como um grande avanço tecnológico dentro das eleições, justamente por conta dessas grandes fraudes, né, eleitorais que aconteceram nessa Primeira República. Então, assim, eles vão estabelecer justamente os acordos políticos, né? Então, eu te favoreço, você me dá o dinheiro, que eu preciso de dinheiro de recurso público do Estado, e aí eu controlo aí essa população. Essa população, toda essa jogatina, né? Ela vai ser muito chamada aí, né? Todas essas pessoas que vão ser controladas, e muitas delas vão ser ameaçadas mesmo por esses coronéis, né? Justamente por seu poder, né, e eu falo poder porque ele é um poder que tem acesso à milícia, tem acesso a armas, né, para poder controlar essa população, vai fazer com que a gente tenha aí o que a gente chama de um curral eleitoral, tá? Quando chama assim curral eleitoral é nesse sentido, né? São pessoas, são tratados aí como animais mesmo, que eu possa manipular de qualquer jeito. E a mesma forma vai ser os proprietários de terras, tá? Que não vão ter esses títulos de coronéis, mas também vão negociar esse apoio popular através desse clientelismo. Então, quando se chama de clientelismo, você já lembra de troca de favor, tá? Eu estou trocando de favor, estou te dando uma coisa aqui, tu vai me dar isso aqui em troca. Mas nem sempre de uma forma, o quê? Igual, tá? Só que esses proprietários de terra, por não ter, às vezes, tantos poderes, assim, armamentícios, né, vão controlar muito a população através do quê? Dessa troca de favor em produtos alimentícios. Então, fala assim, Kevin, ó, tu vota em mim, entendeu? Eu te dou aqui um pão, um leite, né, te dou um dinheiro aqui, te dou um cargo ali na Câmara, né, um cargo, assim, de boa para você ficar, para você trabalhar, tá? E você vota em mim. E não tinha nem como a pessoa falar assim, não vou votar, porque se ela não chegasse a esse favor, o que acontecia? A milícia ia lá, pegava ela, ameaçava ela tinha que votar naquela pessoa de qualquer jeito. Então, eles o quê? Faziam essa política da boa vizinhança, se não desse também, partia para a violência, e eu podia, né, e toda essa, e como eu tinha controle, justamente porque o voto era aberto, eu sabia que fulano, Kevin não votou em mim não, hein? Elias não votou em mim, não. Então, como eu tinha esse controle todo, né, na população, de quem vota em quem, que era aberto, eu falava mesmo, né, quem eu queria votar, então era muito mais fácil, né, fazer com que esse controle e estabelecimento dessas oligarquias, né, elas continuassem e ficassem assim anos e anos e anos, tá bom? Hoje em dia é crime, né? Hoje em dia é crime, embora a gente tenha as emendas constitucionais, né, que
tem um pouco desse reflexo, desse clientelismo, sim, né, que é a possibilidade de eu realmente dar o dinheiro, assim, para esses deputados, para esses senadores em pautas ali, né, naqueles projetos, um projeto que eu queira. Então, existe essa prerrogativa, mas ela é muito mais complicada hoje, né, mas isso faz dentro de uma estrutura política. E todo esse sistema, galera, assim, de eu estar, assim, forçando alguém a votar, né, ou trocando esse cliente ali, trocando favores, né, fazendo com que essa pessoa tenha esse voto, a gente chama de voto de cabresto, tá? Então, o voto de cabresto é justamente isso, eu estou o quê? Manipulando essa fotinha aqui, né? Esse aqui é como se fosse um coronel, né? Como se fosse aí uma elite, um proprietário de terra, um comerciante, podia ser também. E aqui ele está o quê? Manipulando essa coleira aqui, né? Uma pessoa que está fazendo o quê? Colocando o seu voto aqui, né? Na urna, né? No caso, vai ser uma ata mesmo, né? Mas aqui é achei bem legal, assim, quando eu vi, assim, tá para vocês lembrarem o que seria esse voto de cabresto, né? Esse controle. Então, esse voto de cabresto vem com esse nome mesmo, sabe? Comparando essas pessoas animais mesmo que são manipuladas. E a gente vai ter elite cafeeira, que essa vai ser a que talvez seja uma das mais importantes para a gente entender a República, tá? Porque vai ser justamente os responsáveis aí, né, por boa parte da economia, porque a gente viu nas aulas anteriores aí, no processo de proclamação da República, no segundo reinado, na ascensão da cafeicultura, que a cafeicultura, ela vai ser o produto, assim, o café, né, vai ser um produto que vai ser o mais importante para a economia brasileira. Então, assim, basicamente, quase a metade da economia brasileira vai ser dependente realmente do café, e com isso, essa elite, né, esses proprietários de terras em que vai ser produzido esse café em grande escala, em escala industrial, ela vai ter um grande poder, né, por isso que é uma ascensão, então eles ficam como uma elite mesmo. Então, eles são os detentores do maior poder político, tá? Porque aqui a economia está muito direcionada ao poder político. Eu tenho mais dinheiro, então eu vou ter mais poder, né? Mais poder de decidir dentro do meu país. Eram compostos aí por homens brancos, produtores de café, né? Que foi o principal produto aí de exportação do Brasil, viviam em Minas Gerais, em São Paulo e no Rio de Janeiro, e vão dividir esse poder federal, tá? Essa gestão federal, principalmente, né? Como presidentes, com a chamada política do café com leite. Vocês já ouviram falar dessa política? Sim, eu já. Sim, né? Então, essa política, né, do café com leite, assim, eu acho que é a que fica mais marcada, né? Pra gente, assim, quando eu saí do fundamental, era a que mais me marcava. Era a política, realmente, essa variedade não, né? Essa troca, né? Essa indicação que vai sempre revezando, né? De poder, né? Federal, ou seja, essa mudança de presidente que vai sempre ocorrer entre São Paulo, né? E o quê? Minas Gerais. Então, esses dois centros, né, do café no Brasil, eles vão sempre indicar um presidente, e esse presidente, ele vai estar ali, ele é indicado, já é certeza que ele vai ser eleito, tá? Então, eles trocavam, porque uma hora era o Rio de Janeiro, uma hora era São Paulo, outra Rio de Janeiro, embora a gente também tenha tido 1 ou 2 presidentes do Rio de Janeiro, mas a grande maioria era de São Paulo e Minas Gerais. Então, eles ficavam revezando o poder, revezando aí a presidência. Realmente, o poder ia garantir toda essa estrutura aí de permanecer sempre no poder, aquela oligarquia, né, aqueles grupos sociais que tinham dinheiro ou que tinham alguma coisa a oferecer em troca, tá bom? Então, isso vai perpetuar. Então, o que a gente fala é que a República, essa primeira República, ela vai estar cada vez mais longe do ideal republicano, né? Que a gente entende como república, né, é uma segurança que nós temos, é uma forma de governo, né, em que o Estado, né, em que um país, ele está sendo governado pelo quê? Pelo seu povo, né, muito através dos seus representantes. Então, a grande maioria da população brasileira é uma população rural, né, grande parte são pessoas que foram escravizadas, que ficaram à margem da sociedade, indígenas, imigrantes europeus e até mesmo pessoas que são mestiças, né, que são de grupos distintos, assim, era a grande população.
Então, elas não tinham esse acesso aí a essa política. E com isso elas não tinham, talvez, nem informação, né, de como que funcionava, né, toda essa política. E isso vai ser muito forte para a gente entender as revoltas, a revolta da vacina, a revolta da chibata, principalmente a revolta da vacina, né, como essa grande dificuldade, né, que as pessoas vão ter, inclusive, de entender e de compreender como funciona uma vacina, qual a utilização, né, justamente pelas políticas e pela gestão, né, do Brasil naquele momento, tá? É claro que, assim, dentro dessa primeira república, nós vamos ter vários presidentes, cada um deles vai ter a sua, criar alguma coisa, né, vai defender algo, vai criar algo dentro do país, né, mas eu acho que vocês precisam entender, na verdade, como que funcionou essa política, né, como é que era a Constituição, como é que funcionou, como que foi essas mudanças, essas transformações aí, principalmente, refletindo um pouco com a política que a gente tem hoje. Então, dá para a gente comparar um pouco, né, as diferenças, as similaridades, né, como que a gente pode criar, assim, reflexão, né, um pouco aí sobre a nossa política. Então, é por isso mesmo, né, que eu trouxe aqui para vocês. Então, tá, então a gente entendeu aí mais ou menos como é que é a estrutura política, tá? Agora nós vamos falar um pouco da economia. Economia, né, como eu sempre falo dentro das minhas aulas, né, tem a ver muito com a forma como eu vou produzir, né, o produto, não só o produto, mas a forma também, né, que eu vou produzir. E a economia brasileira não vai fugir tanto, né, das economias latinas e também das economias que estão dos países industrializados, né. Então, ela vai ser muito voltada para exportação e também para consumo interno. Tá? A exportação, a sua grande maioria, vai ser o café, né? Como a gente já estava falando, mas a gente também vai ter a borracha, tá? Então, assim, na floresta amazônica, naquela região ali que hoje é Manaus, né? Vai se instalar realmente uma burguesia comercial, tá? Principalmente na região entre Amazonas e o Pará, né? Hoje vai ser muito forte essa elite, e ela vai controlar aí, principalmente aí, essa produção de borracha. Além disso, eu vou ter aí o gado no Rio Grande do Sul, algodão, açúcar, aí também na Bahia, em Pernambuco, na Paraíba, tá? E muitos dessa economia, né, como até falei aqui anteriormente, quando a gente vai falar um pouco de política, ela estava um pouco aliada, né, um pouco alinhada aí junto com o poder econômico, o poder político, né? Então a gente vai ter essa junção. Então, com isso, né, se eu tenho aí se eu tenho poder político, poder de decidir como eu vou produzir, né, e ainda vai se perpetuar aquela estrutura, né, que nós tínhamos aí no período colonial, claro que modificando, né, o trabalho das pessoas que foram escravizadas para o trabalho assalariado, mas não mudando tantas condições, né, de vida, eu não vou ter uma representatividade aí da classe trabalhadora. E com isso, né, eu vou acabar fazendo com que eu tenha uma grande exclusão, né? E aí, essa exclusão que a gente tem historicamente, desde o período colonial, ela vai continuar dentro aí desse período da República, né? Então, mesmo com o movimento republicano, né, com aqueles ideais liberais, com todo aquele pensamento, né, de Comte, de progresso, de evolução, ela não vai se concretizar para todos naquele momento, tá? Então, então a gente considera hoje, né, que essa primeira república, ela vai estar muito mais interessada nos interesses privados, interesses dessa elite, dos coronéis, né, muito mais voltadas aí pela elite cafeeira, para essa elite comerciante, dessa burguesia aqui que vai ter no Brasil, do que os interesses coletivos, a melhoria da população, né, direitos sociais. Então, por isso que a gente chama que essa primeira república, ela desrespeitou muito os direitos sociais, né, direitos à terra, à propriedade, direito de comer, né, direito de ter um trabalho decente, de se desenvolver economicamente. Então, tudo isso ele vai ser bem esquecido. Então, a gente chama que houve um distanciamento desse espírito republicano, né, vai restringir grande parte, né, da população. Então, vou deixar a população à margem mesmo, né, principalmente a população negra e indígena, que quando a gente vai ter o período aí de industrialização, que principalmente vai ter aí nessa república,
Eu vou ter ainda mais projetos em que eu vou tirar e retirar essa população negra, indígena e dos centros da cidade, tá? E que vai acabar desencadeando, inclusive, na revolta da vacina também. Então, tudo isso faz com que o que eu restrinja, né? Eu não tenha, eu não dê poderes, eu não dê uma representatividade, eu não dê condições, eu não estou dando condições a essa grande população. Eu vou favorecer alguns, que é 1% da população brasileira, né, em detrimento de uma outra população. E esse voto, né, esse voto aberto, ele vai condicionar justamente o eleitor, que é manipulações e vontades, né, de um poder maior. Então, aquele coronelismo, aquela política dos governadores, aquele voto de cabres, tudo isso vai condicionar e fazer com que essas fraudes eleitorais elas sejam ainda muito mais fortes, tá bom? E promover justamente a exclusão de boa parte da sociedade, né? Então, se eu não estou dando garantias, eu não estou dando possibilidades dessa população, né? Excluindo, né? Tirando essa possibilidade, eu vou excluir, né? Eu vou deixá-la à margem. Eu estou fazendo uma grande exclusão. E as principais, né? Dessa estrutura social, né, que vai ser excludente, vai ser justamente, né, as mulheres, principalmente a mulher negra, tá, porque a mulher branca, ela ainda vai ter um pouco mais de representatividade, não política, né, que até aí nessa Primeira República, a gente não vai ter aí o voto feminino, mas a mulher negra, aí, muitas vezes vai ser olhada aí como uma forma, continuar sendo olhada como uma forma sexual, né, como uma forma exótica, mas sem nenhuma representatividade, assim, dentro da política, da economia, embora ela vai ser resistente, né, então são os negros que foram escravizados, né, também a população indígena, né, e uma grande resistência, né, vai ser os quilombos, eles vão permanecer dentro como um símbolo, né, da resistência negra e da cultura negra também, tá? E toda essa parte, tá, gente, da política brasileira, essas condutas, né, elas vão ter um reflexo aí dentro dessa Primeira República, justamente nos movimentos sociais urbanos e rurais. Essa crise aí da Primeira República teve vários motivos, tá? Mas nós vamos falar hoje dos movimentos sociais urbanos e rurais, alguns deles, tá? O movimento, quer dizer, a Semana da Arte Moderna, de 1922, e a crise de 29, que essas são, assim, talvez as grandes mudanças, né, que ocorreram aí, principalmente durante, né, todo esse processo da Primeira República. Então, desde o início do século XX até a década de 30, 1930. Então, dentro dos movimentos sociais urbanos e rurais, nós temos a volta do contestado, tá? Juazeiro, revolta da vacina, da chibata, nós temos aí a Guerra de Canudos, e também temos o movimento operário, tá? E junto na crise da República Oligarca, juntamente, né, com esses conflitos, que embora todos eles tenham sido, na verdade, controlados realmente pelo governo federal, não quer dizer que não vai enfraquecer, né, esse governo, juntamente com a Semana da Arte Moderna e principalmente o movimento tenentista, que nós não vamos ver hoje, né, mas eu vou deixar disponível também na semana que vem um pouco da Revolução de 30, para vocês entenderem um pouco aí o Getúlio Vargas, vai falar um pouco desse movimento tenentista. E a crise de 29, que vai acabar fazendo com que realmente o país ele precise de uma mudança um pouco maior, principalmente na política. Então, quais são os movimentos rurais, tá? Nós temos aí a Guerra de Canudos, né, que foi de 1896 a 1897, né, com aí o líder Antônio Conselheiro. Nós temos a Guerra do Contestado, 1912 a 1916, né, aí também com José Maria como um grande líder, um monge e líder, e nós tivemos aí Juazeiro, que foi no interior de Ceará. Esses são os principais, tá? Não quer dizer que não tenha somente esses. E os movimentos urbanos, que nós tivemos a revolta da vacina, que eu acho que tem uma super tendência de cair no Enem de novo, né, justamente pelo momento que nós temos hoje, a revolta da chibata e o movimento operário, tá, que foram uma série de eventos também que ocorreram aí no século XX, né, que trouxeram aí ascenderam um pouco aí essa classe operária.
Então, isso é muito importante que vocês entendam, tá? A Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado, Juazeiro também, tá? Elas são guerras que são no meio rural. Lembra que no meio rural nós tínhamos aí como grande poder o coronel, tá? Então, isso vocês precisam compreender quando a gente chama da Guerra de Canudos. Além disso, gente, embora nós tenhamos aí uma sociedade laica, ainda o poder da igreja ainda era grande e forte também. Então, até hoje, né, nós temos representações públicas, né, voltados, né, feriados públicos também, né, voltados aí para alguma característica da igreja, né, algum costume da igreja católica. Então, isso é uma cultura brasileira que vai perpetuar durante anos, então ela vai continuar tendo seu poder. E dentro do meio rural, tá? Lembrando que no Brasil Império, no Brasil República, os grandes centros urbanos, né, eram os grandes centros econômicos, era onde era mais investido economicamente. Mas não tínhamos somente esses lugares no Brasil, a gente tinha os interiores também. Então, a guerra, o Canudos e o Contestado, eles são justamente comunidades, né, que foram criadas aí nesse interior, tanto no interior baiano como no interior entre Santa Catarina e Paraná, né, em que eu tinha justamente o controle dessas oligarquias, principalmente do coronel, né, e principalmente da igreja, principalmente dessa elite, mais o prefeito, né, do que o governador, mas existe esse recorte que vocês precisam entender. Então, esses lugares, né, esses interiores, eles eram, né, que hoje a gente chama esse interior, né, nordestino, né, também chamado de sertão, durante vários anos, foi muito esquecido, né, pelos governos federais, né, também pelos governos estaduais. Então, essa população, que era do interior, trabalhadora, grande parte camponesa, né, eles eram muito condicionados ao poder do coronel, muito condicionados aí à sua violência, muitas vezes sendo obrigados a se desapropriarem de terras, né, os camponeses eram obrigados a retirar de terras em que eles já estavam anos e anos aí também, né, também com o poder da igreja, porque a igreja também tinha uma boa relação com o coronel. Na verdade, a igreja católica aí dentro desses sertões também vai fazer com que esse poder do coronel ainda continue durante aí um bom tempo, tá? Então, assim, essa grande, né, essa grande política dos coronéis, essa situação aí da igreja católica, né, voltando principalmente essa não divisão aí de terras, né, a fome, a miséria, né, que esse sertão baiano vai, tanto baiano como aí de Santa Catarina, vai sofrer, né, vai fazer com que se desenvolva, né, um grande líder, né, chamado Antônio Conselheiro, em Canudos, né, e aí o José Maria Contestado, que vão começar o quê? A pregar justamente aí uma sociedade, tá, mais comunitária, tá, mais voltadas aí para distribuição de terras, né, voltadas aí para melhores condições de vida e principalmente, tá, alinhado aí a uma nova religião. Então, assim, dentro desse sertão em que eu vou ter essa população camponesa, eu vou ter os sertanejos, tá? Que justamente vão ser essa população, né, que vai viver no sertão, por isso sertanejos. E dentro dessa população de sertanejos, eu vou ter essa dificuldade, né, de eu ter posse de terras, dificuldade de eu ter alimento, várias dificuldades. Isso vai fazer com que a figura de Antônio Conselheiro, né, que era uma figura inicial, né, católica, né, mas ele vai trazer um catolicismo um pouco diferente da Igreja Católica, é um catolicismo mais arcaico mesmo, assim, e ele vai começar a pregar, né, tanto o José Maria ainda vai pregar ainda mais, né, vai inclusive falar, pregar uma possibilidade de uma nova regime político dentro daquela região, vai formar essas comunidades, que vão ser comunidades que vão funcionar de uma forma mais independente, né, comunidades em que vão distribuir terras, então, assim, a sua pregação, né, os seus conceitos de liberdade,
igualdade, tudo isso vai o quê? Fazer com que várias pessoas elas comecem a migrar para essa região, né, do sertão. No caso de Canudos, vai ser o Arraial de Canudos, e do Contestado, aí vai ser a região em que fica justamente entre Santa Catarina e o Paraná. Então, essas pessoas vão migrar para essas regiões, e ali eles vão criar uma verdadeira comunidade, tá? E essa comunidade, ela vai ser muito baseada aí nessa divisão comunitária, né? Era muito baseada no movimento mais messiânico, no sentido de que é um movimento religioso também. Então, é uma sociedade comunitária, mas uma sociedade que tem uma religião própria, tá? Porque dentro dessa estrutura, que a gente chama brasileira, né, na nosso país, a gente vai ter uma população muito miscigenada. E essa miscigenação, inclusive, vai ser na religião. Então, a gente vai ter um sincretismo, que é essa junção de várias religiões. E isso vai fazer com que essas comunidades que vão ser criadas, muito de acordo com a realidade desses camponeses que vão ser desempregados, que muitas vezes vão ser desapropriados de suas terras pelos coronéis, né? Enfim, isso vai fazer com que seja criada uma comunidade, essa comunidade voltada aí para a divisão comunitária, voltada aí para uma religião, para compartilhamento, né, de ideais também religiosos, né, e ideais que vão perpassar também para a política, né, porque tanto Antônio Conselheiro como Zé Maria também vão criticar essa república, tá? Com isso, né, a igreja e os coronéis vão começar o que? A mobilizar vão começar o que? A questionar essas comunidades e pressionar o governo a fazer alguma coisa. Então, na Guerra de Canudos, tá? Tem um filme, não sei se vocês já viram algum filme sobre a Guerra de Canudos, eu não estou lembrando, mas tinha um filme bem legal brasileiro também, que fala um pouco da história do Antônio Conselheiro, se vocês quiserem ver. Então, era um homem bem humilde, né, que foi criado também no sertão, mas que tinha aí essa visão, né, mais evolucionária, assim, acerca da sua realidade e também acerca da sua religião, da sua própria religião. Então, ele buscava realmente uma religião própria, e ele trouxe isso, ele conseguiu vários adeptos, né, então no Arraial de Canudos, por exemplo, a gente tinha, no auge, né, a gente tinha mais de 24 mil pessoas dentro dessa comunidade, isso vai fazer com que os coronéis e a igreja estejam com muito medo desse poder, desse Antônio Conselheiro, e também lá em Santa Catarina, e no Paraná também, que o José Maria também, desse poder deles, né, então, ele vai, no caso de Canudos, o governo federal vai trazer 4 expedições, né, militares, para acabar com essa comunidade. Gente, é acabar mesmo, tá? É acabar de forma armada mesmo. Então, milhares de pessoas vão morrer, tá? Lembrando que eles resistiram muito, né, a essa intervenção aí militar, porque só uma expedição teve mais de 8 mil soldados. Então, no final, realmente, resistentes ficaram uma criança, 2 homens, né, um negro e um branco, e, se não me engano, uma mulher também. Então, foram os 4 sobreviventes aí, naquele período, que resistiram, né, alguns acabaram se entregando, né, mas, assim, do público resistente mesmo, e foram mortos. Então, eles resistiram bravamente, 3 expedições militares, mas na 4 não conseguiram aí sobreviver. Então, milhares de pessoas foram mortas e Canudos acabou destruído, nessa comunidade sendo destruída. E no Contestado, também do Zé Maria, que começou em mais ou menos 1912, foi depois do Antônio Conselheiro, é bem parecido, né? Então, são pessoas que vão ter essa semelhanças socioeconômicas junto com a de Canudos, então eram camponeses também, que vão buscar religiosidade própria, né, reconhecimento aí do seu sincretismo, porque lembra, eu tenho um estado laico, eu tenho liberdade de culto? Tenho, mas não para todo mundo, né, então assim, vai existir muito preconceito também em cima dessas religiões, e justamente José Maria, né, por ser autotitulado monge, né, então ele vai fazer com que também coronéis que disputavam ali aquelas regiões ali do sertão, né, de Santa Catarina, que vai ir atrás aí também do Zé Maria da sua comunidade,
também, né, no caso, com armamento violento mesmo, para acabar com essas comunidades. Então, o que vocês precisam entender, tanto da guerra de Contestado de Canudos, né, que foram guerras rurais, né, que foram consideradas aí movimentos religiosos, porque eram comunidades que se propagaram, né, que se reuniram muito por conta das pregações, né, religiosas, tanto de José Maria quanto aí do Antônio Conselheiro, e que essas comunidades, né, elas tinham como uma característica a fusão de várias culturas, tá, brasileiras. Então, a gente tinha o catolicismo, ora a gente tinha a cultura afro, a gente tinha a cultura indígena, né? Então, existiam os rituais, existiam outras formas de ver a religião, e isso fez com que né, migrando com aqueles ideais de igualdade, de crítica justamente ao Estado, porque a população ainda, né, vai ser uma população que sua maioria era rural, mas maioria ainda muito pobre. Então, isso vai fazer realmente com que essa comunidade ela tenha ainda mais força, justamente por esses ideais da Primeira República. Isso vai fazer com que a insatisfação dessas elites, né, principalmente os coronéis, que lembra que é um meio rural, então eu tenho os coronéis, eu tenho a igreja também, mas principalmente os coronéis estejam completamente satisfeitos com essas comunidades que busquem apoio federal. Tendo um apoio federal, elas vão ser destruídas, né, mas o seu legado vai continuar, né, na história, no início, vão ser vistas realmente como fanáticos, né, religiosos, inclusive tem uma questão que eu coloquei lá do Enem para vocês, mas depois aí, né, principalmente depois da década de 50, depois da Revolução de 30, né, a gente vai ter uma mudança na estrutura brasileira de pensamento também, nacional, então vai fazer com que eu valorize esses conflitos. E de movimentos urbanos, nós vamos ter a revolta da vacina e também a revolta da chibata. Revolta da vacina e da chibata, elas aconteceram também no Rio de Janeiro, tá? Lembrando que a revolta da vacina, ela foi dentro do início, realmente, do século XX. Tanto a elite, né, do Rio de Janeiro, como a elite de São Paulo, de Minas Gerais, elas estavam em processo de modernização. Então, esse processo de modernização, ele consistia basicamente em criar no Brasil, tá, uma cultura mais parecida com os moldes europeus, né, mas que tivessem aspectos de miscigenação, tivessem aspectos, assim, únicos, mas que o quê? Também tivessem aqui toda uma arquitetura, toda uma estrutura pública, todo um costume mais europeu. Isso consistia em avenidas mais largas, isso consistia em prédios mais bonitos, isso consistia em casas mais bonitas, em arquiteturas, em teatros, tudo isso muito voltado aí dentro do período que a gente chama de um período moderno, tá? Quando a gente for falar da Semana da Arte Moderna, é mais ou menos isso que vai acontecer. E dentro do Rio de Janeiro, o que estava acontecendo nesse início do século XX era que o governo, né, do Rio de Janeiro, com apoio aí federal, ele vai começar a expulsar, tá? Muitos trabalhadores, entre operários, né, e comunidades mesmo, né, dos centros das cidades, em comunidades humildes, né, do centro das cidades, que moravam principalmente lugares que tinham cortiços, né, lugares mais humildes dentro do Rio de Janeiro mesmo. Então, eles vão literalmente expulsar essas pessoas do centro da cidade, elas vão ter que migrar aí para os morros, né, por isso que tem ali as grandes comunidades, elas vão migrar para esses morros de uma forma violenta mesmo, né, então tiro tudo, expulso elas das casas, né, quebro todos os cortiços para virar uma outra coisa. É basicamente isso que aconteceu no Rio de Janeiro no século XX. Então, vai ser uma grande campanha. E entre essas campanhas, né, de modernização e principalmente utilizando a influência europeia, tá, houve a campanha de vacinação. Aí, na prova de vocês, né, que aí no final aí do século XIX, a gente teve vários surtos na Europa, né, de varíola, e no Brasil, né, a gente vai ter a febre amarela. E então o governo ele vai realmente fazer uma verdadeira campanha, tá?
de vacinação obrigatória à sua população. Só que um detalhe, né? Esse governo, ele já tinha expulsado aí parte da população, né, de forma violenta. Ele já utilizava de forma violenta, né, todas as suas medidas eram medidas arbitrárias mesmo. O grande movimento, né, da revolta da vacina foi justamente a junção, né, de várias situações. Então, teve essa questão, essa violência dessa população que vai sofrer em detrimento desse processo de modernização que o governo vai fazer, mas também o desconhecimento aí da população sobre os benefícios, né? Sobre o que é varíola, os benefícios da vacina, como ela reage. Então, não existia uma conscientização das pessoas. Então, simplesmente eles pegavam, entravam nas casas, batia, né? Se não obrigasse, se a pessoa não quisesse tomar, ela era obrigada a tomar à força. Então, isso gerou uma grande insatisfação, tá? Então, a gente chama que esse poder arbitrário que esse governo vai fazer, nessa forma como eles vão cobrar essa vacina, e a forma como eles vão tratar essa população, né, desde o início do século XX, vai fazer com que realmente essa população seja ainda muito insatisfeita. Então, o que vai acontecer? Ela vai o quê? Para as ruas mesmo, quebrar tudo, invadir os órgãos públicos, quebrar as ruas, quebrar as praças, né? Revoltados justamente com essas medidas aí arbitrárias dessa política. Então, eles vão tomar, assim, a cidade do Rio de Janeiro aí por 14 dias, em torno, assim, de 14 dias, até que o governo, assim, vai conseguir controlar realmente, matar aí mais de 30, deixados pelo menos 200 feridos aí, no Rio de Janeiro, para tentar conter aí toda essa política aí, né, de vacinação e também controle aí do Rio de Janeiro, tá? Então, no dia 16 de novembro, que foi em novembro também a revolta da vacina, tá? O governo ele vai reprimir violentamente esse movimento e vai tomar todo o controle aí da cidade do Rio. E em 1910 também a gente vai ter aí tanto a revolta da Chibata, como a gente vai ter no século XX todos os movimentos operários também aí nas cidades, tá? A revolta da Chibata, só para vocês entenderem, né, no final do Império, eu já tinha falado que todo o exército, né, e fala assim, na verdade, todo o militarismo brasileiro, né, depois da Guerra do Paraguai, principalmente, ele o que começou a se descentralizar, né? Porque eu já tinha insatisfação de soldados, principalmente jovens. Na Marinha, nós vamos ter soldados, tá? Em sua grande maioria, né? Vai ter toda aquela hierarquia, né? Cara, de cargos, né? Dentro patentes, dentro da Marinha Brasileira, mas que dentro da base da Marinha Brasileira, né? Que a gente chama as patentes mais baixas, nós vamos ter os soldados, né, com grande maioria negros e com grande maioria mestiços, né? Então, esses soldados da Marinha, eles já eram costume dentro da Marinha Brasileira, né? Sofriam aí grandes castigos, né? E um desses castigos era a chibata, tá? Que era chibata mesmo, tá? Então, mesmo depois aí da abolição da escravatura, né, muitos mestiços, muitos negros também migraram aí principalmente para a Marinha, né, e lá na Marinha, se eles fizessem alguma coisa que seria de acordo aí, que fosse desaprovado aí para o seu general, para o seu capitão, né, seu sargento, ele o quê? Ele era condenado aí a chibata. Além disso, tá, gente, dentro dessa sociedade brasileira, lembra que nós estamos aí no século XIX, século XX também, aquele racismo científico, né, que teve aí todo o imperialismo e ele vai também ter uma grande influência dentro da sociedade brasileira. Na verdade, isso é uma prática brasileira, né, nós vimos assim. E então, assim, tudo isso, né, esses castigos físicos e esse racismo, né, essa separação justamente pela cor da pele dentro da Marinha, né, fazendo com que os negros, principalmente mestiços, né, eles não tenham acesso a cargos elevados, independente do que eles fizessem dentro aí da Marinha, ou contribuíssem da Marinha, né, e essa desigualdade que vai ocorrer dentro da Marinha, então, essa estrutura social em que eu vou ter castigos físicos, em que eu não vou ter uma Marinha em que vai ter de acordo, em que todos vão ser tratados de forma igual, todos vão ter garantias aí sociais iguais, juntando com o grande ocorrido aí também
em 1910, né, com um marinheiro chamado Marcelino, que foi punido aí com 250 chibatadas, pirem, 250 chibatadas, tá? Vai fazer com que esse estopim e essa revolta, né, desses marinheiros, eles ganhem proporções muito maiores, né? Então, João Cândido, que a gente chama de Almirante Negro, que é esse aqui, junto com aí vários soldados da Marinha, né? Eles vão tomar várias embarcações da Marinha Brasileira no Rio de Janeiro. Gente, pasme, mas a Marinha Brasileira é composta aí por armamento dentro dos seus navios, né? Então, eles vão tomar essas embarcações e vão apontar canhões aí para o Rio de Janeiro. E apontando esses canhões, eles realmente vão atirar canhões em alguns lugares no Rio de Janeiro, fazendo com que a cidade realmente fique em um grande conflito, né, tanto social, né, como incomode literalmente não só o governo estadual, como também o governo federal, fazendo com que realmente todo esse exército, né, brasileiro, ele tenha o quê? Que ir aí dentro e conter aí essa revolta aí, né, desses marinheiros. Então, esse movimento, né, ele foi reprimido, mas eles realmente conseguiram fazer essas modificações, né, no Rio de Janeiro, e os seus líderes, muitos desses líderes aí, eles foram aí migrados aí para lugares, né, que ninguém queria, né, ou mortos também dentro desse conflito. Então, só para vocês dizerem, foi uma revolta realmente da insatisfação, né, de castigos físicos, do racismo, da desigualdade que tinha aí na Marinha, tá bom? E, por fim, a gente vai ter o movimento operário do século XX, tá? Que vai ser muito marcado aí vários eventos aí também no Rio de Janeiro, tá? Várias reivindicações dessa classe operária. Lembra que a grande maioria é rural, mas eu já tinha uma industrialização, e muito dessa industrialização no Brasil era voltado aí para a exportação de café, então, para a elite cafeeira, né, e nas cidades eu vou ter, sim, a industrialização, então, no século XX eu vou ter a importação de várias mercadorias, né, principalmente dos Estados Unidos, já vou ter vários recursos aqui importados e também vou ter uma certa indústria. E esses trabalhadores, assim como os trabalhadores também dessas regiões, né, que a gente viu aí na Revolução Industrial, né, eles também vão ter condições precárias de sobrevivência, né, então não vão ter garantias aí nesse início do século XX, principalmente a descanso semanal, a férias, né, nem regulamentação de trabalho infantil, nem feminino, né, então mulheres vão ganhar menos também, crianças vão ser obrigadas também a trabalharem dentro das fábricas, e isso vai fazer com que esses operários também, movidos também pelas revoluções russas, movidos também por outros ideais, né, eles vão começar a criar métodos, né, movimentos mesmo dentro da cidade do Rio de Janeiro, para que eles possam ter aí uma melhoria das suas condições, tá? Então, vão ser criados aí, então, vai ser compostos, principalmente esses movimentos operários, por sindicatos, tá? Lembrando que a gente viu, né, dentro do socialismo, né, as condutas, né, do liberalismo na Inglaterra, fez com que os sindicatos, os movimentos operários surgissem. Aqui no Brasil também vai surgir os sindicatos, os operários, né, os anarquistas, a gente já vai ter o ideal anarquista já aqui no Brasil, jornalistas, entre outros apoiadores, tá? E muitos desses processos, né, essas reivindicações, esse processo de industrialização, as condições péssimas, sem lei trabalhista, né, essa baixa remuneração, vai fazer com que esse trabalhador, ele vai se movimentar nas ruas do Rio de Janeiro mesmo, tá? E vai acontecer diversas vezes. Então, a gente vai ter, em 1907, movimento aí dos trabalhadores nas ruas, e vamos ter paralisação das fábricas, greves gerais, tá? Publicações de jornais também. Então, vários jornalistas vão apoiar esse movimento, então vai ser uma grande propagação realmente dessas ideias, né? Justamente desses movimentos operários, então, chamando a população para fazer greve, instruindo,
Então, tudo isso vai ser bem colocado aí dentro desse século. Mas o grande marco vai ser a greve geral que aconteceu em 1917, que marcou porque mais de 43 mil trabalhadores, né, no Rio de Janeiro, em São Paulo também, em Minas Gerais, tá, que recebiam baixos salários, que tinham jornadas de trabalho excessiva, né, eles não só vão marchar nas ruas, como eles também vão interceptar cargas, né? Ou seja, interceptar produtos aí das próprias fábricas. Isso vai fazer, gente, com que eu tenha aí uma grande movimento, né? E uma grande insatisfação também, porque o governo federal não gosta mesmo nesse período aí de manifestação, né? Então, vai haver conflitos dentro do Rio de Janeiro, mas também vai haver vários movimentos, tá? Um dos movimentos que vai ser marcado também vai ser o movimento feminino, não tem nenhuma mulher aqui, mas só para dizer, representação feminina aí no século XX, né, principalmente em São Paulo, em que eu vou ter o movimento feminista anarquista, então a propagação aí de ideais justamente em que o Estado é ocupado mesmo pelas grandes condições, vai ter o manifesto dos trabalhadores de São Paulo, tá bom? E vai ter uma grande repercussão aí dentro das principais, principalmente nas principais centros urbanos aí no Brasil. Isso, gente, pensa, né, os trabalhadores aí, mais de 43 mil trabalhadores aí em greve geral, o que vai acontecer? Vai acontecer várias mudanças, tá? São singelas, mas elas vão acontecer gradualmente. Então, a primeira mudança importante dentro desses movimentos operários vai ser o descanso semanal, vai ser o direito às férias, a regulamentação do trabalho infantil e feminino, a assistência ao trabalhador em caso de acidente, a criação de comitês de defesa do proletariado. Então, eu vou ter agora não só um sindicato, mas um comitê que vai fiscalizar, sim, os aumentos de salários, a libertação realmente de trabalhadores, porque muitos trabalhadores dentro desses movimentos de greve vão ser presos, né? Então, vai ser necessário que eles realmente saiam, né, e que eles consigam aí essa libertação. Então, esse comitê ele vai estar em defesa aí do proletariado, vai ter a criação do Partido Comunista Brasileiro, tá? Então, lembrando que a Revolução Russa, em 1917, ela vai chegar aqui os ideais, e vai criar um partido, né, o Partido Comunista. Entretanto, né, ainda vai haver baixa remuneração e desigualdade salarial entre homens e mulheres, né? Que até hoje, né, a gente tem esse desafio, já vencemos muito em alguns aspectos, mas muito ainda a conquistar, né? Mas já esses movimentos, né, esses movimentos operários aí no século XX vai trazer essas diversas mudanças, tá? Dentro dessa estrutura, principalmente através aí desse fortalecimento dos sindicatos. E, por fim, né, em 1922, né, com essas transformações dentro da estrutura brasileira, a gente vai ter aí um verdadeiro projeto também nacional, né, e cultural. Então, entendam que todo esse processo, tanto de movimentações populares, né, movimentações rurais, movimentações urbanas, críticas, né, a essa sociedade, e, ao mesmo tempo, essa valorização, essa tendência de valorizar, né, o nacionalismo, valorizar a cultura, né, brasileira, ela vai, o quê? Ser muito colocada dentro aí desse início do século XX, né, esse projeto tanto de modernização deles aos moldes europeus, como também esse processo todo aí de conflitos que vão existir na Primeira República. Então, a crise da República, gente, ela vai vir muito dentro desses movimentos, né, que vão ser movimentos rurais, urbanos, como também a Semana da Arte Moderna e a crise de 29, tá bom? Aí eu vou fazer o seguinte, né, eu vou terminar esse vídeo aqui, vou terminar essa gravação, e aí vou formar um outro vídeo aí sobre a Semana da Arte Moderna e a crise de 29.